Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde com Virtude. Hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, Padre Antônio Gonzalez. Padre Antônio é padre do Instituto do Verbo Encarnado, ele é reitor do Seminário Maior do Instituto, autor de um livro que eu recomendo muitíssimo que todos leiam, Os 8 Temperamentos, o Conhecimento de Si Mesmo. Já está na 3ª edição, revisada e aumentada. Padre, muitíssimo bem-vindo, um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Dr. Felipe. E, bom, acho que esse tema dos temperamentos é um tema que tem muito a ver com a saúde e com a virtude, não? Ele, como que é transversal, ele, de algum modo, tem essa parte de saúde, essa parte orgânica, mas também toca, atinge, a menos dispositivamente, fala Santo Tomás, a parte da virtude, porque o temperamento pode gerar disposições para a virtude e também para melhorar o temperamento necessitamos de virtudes. Então, é um tema muito importante. Excelente. Padre, nós conversávamos antes que a nossa proposta aqui é tentar entender a relação que tem entre os cuidados com a saúde, e não só os cuidados com a saúde, mas das disposições do organismo, nas nossas disposições físicas, como essas disposições físicas, estando bem ordenadas, elas nos ajudam a desenvolver as virtudes que precisamos para o cumprimento dos nossos deveres, para o cumprimento da nossa vocação cotidiana, e vice-versa, de como nós precisamos desse desenvolvimento das virtudes para estar fisicamente bem, para dispor bem o nosso organismo. E nessa, digamos assim, nessa dicotomia, nessa relação, na verdade, tem um tema fundamental que é o tema dos temperamentos, né? A gente entender o que são os temperamentos. Hoje tem muita coisa publicada, mas muita gente ainda com muita dúvida sobre o que de fato são os temperamentos, como é que nós fazemos para conhecer o nosso temperamento, qual a relação do nosso temperamento com o desenvolvimento das virtudes e, portanto, com essa relação toda com a saúde, né? Só pode explicar para a gente, assim, brevemente, o que são, afinal, esses temperamentos? Com certeza. Uma coisa que a mim ajudou muito é ter tido uma base filosófica tomista, porque os temperamentos é um aspecto do ser humano que vai incluído em uma visão mais abrangente. No caso Santo Tomás, quando fala dos temperamentos, ele fala, na época dele, se chamava de complexio, porque temperamento significa equilibrado. Então, quando uma complexio era temperata, quer dizer, era equilibrada, a gente tinha um temperamento, o que chamamos de temperamento, era temperado, não? Então, esse termo complexio, o que significa para Santo Tomás? Significa que, assim como nós, por sermos de uma determinada espécie, temos determinadas inclinações naturais, o ser humano tem certa inclinação a certos alimentos, o leão a outros alimentos, a ovelha, por exemplo, não come carne, sino que tem certas inclinações por sua natureza. Nós também, por termos uma determinada matéria, para Santo Tomás, temos uma participação maior ou menor em uma determinada matéria, temos inclinações específicas de cada ser humano. E isso é o que ele chama complexo, que nós chamaríamos hoje de temperamentos. Então, cada ser humano tem inclinações próprias que lhe provêm de seu corpo, podemos dizer, de sua parte fisiológica. Então, isso é muito estudado, muito bem estudado em quanto a tema filosófico, não? Então, muito importante entender isso. Todos nós temos, além de inclinações naturais próprias da nossa espécie, temos inclinações naturais próprias de nosso corpo ou de nossa configuração fisiológica. E, então, tem pessoas que naturalmente estão inclinadas à ira, outras que naturalmente estão inclinadas à paciência, e assim, assim sucessivamente. Agora, saber que temperamento tem cada um e quais são nossas inclinações próprias, isso é um desafio, não? Que tentamos explicar nesse livro. Uma coisa importante para ressaltar, que além dessas inclinações
naturais que nós temos por nosso corpo, também temos inclinações adquiridas, que é o que se chama de caráter. Essas inclinações adquiridas são hábitos, como uma espécie de costumes, que a gente vai, a pessoa que foi educada para trabalhar, que teve uma educação, repetição de atos livres. Então, esses costumes fazem com que se gerem hábitos, e esses hábitos bons, quando são bons, se chamam virtudes, não? Assim como quando são ruins, se chamam vícios. Então, aí está o tema da virtude, não? E o conjunto desses hábitos se chama de caráter. Então, por isso que sempre os autores clássicos dividiram entre temperamento, como parte orgânica, e caráter, como inclinações adquiridas pela virtude. Essa seria a divisão. Isso é muito interessante, padre, porque eu estava me lembrando agora, enquanto eu fazia essa divisão, que há um tempo atrás, há uns 30 anos atrás, quando se estava no projeto de Genoma Humano, tinha uma expectativa de que quando nós conseguíssemos mapear todo o genoma, nós íamos entender tudo sobre o ser humano, tudo sobre todas as doenças, iam conseguir reverter tudo com base no conhecimento da genômica. E aí, qual não foi a surpresa quando, depois de fim desse esforço, nós vimos que, na verdade, a genética ela determina muito pouca coisa, ela modula a maioria das nossas reações fisiológicas, mas elas não determina. O que, no final das contas, vai fazer com que um determinado gene se expresse mais ou menos, ou se ele se expresse ou não, é a epigenética. Aquilo que está fazendo, que está interagindo com aquele gene para ele ser mais ou menos ativo, ou para ele se ativar ou não se ativar. Então, você pode ter, por exemplo, um gene que lhe predispõe a um determinado tipo de câncer, mas se você tem um estilo de vida adequado, e se você tem estratégias para desativar aquele gene específico, você pode nunca vir a ter aquele câncer, né? Então, eu estava me lembrando disso porque isso tem uma relação também com essa história do temperamento e do caráter, né? Porque uma confusão que a gente vê muito frequentemente é as pessoas confundirem temperamento com uma determinante de comportamento. Isso, é muito importante essa aclaração, porque muitas pessoas estudam o temperamento como se fosse um horóscopo católico, um horóscopo científico, não? Então, que sou sagitário, sou capricórnio, sou apaixonado sentimental, sou o colérico, sanguíneo. Como eu sou isso e estou determinado e tenho que gostar. E não é assim. É uma determinação, como qualquer outra que a gente tem, que tem muita... que eu poderia melhorar muito. Tem muita progressão, digamos, uma faixa muito grande na que eu posso progredir. Ainda que o temperamento não muda, porque só mudaria com remédio ou com uma intervenção fisiológica, sim muda o comportamento final. Já o mestre de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, ele tem um texto que fala: uns estão naturalmente inclinados a ira, a avareza, porém, com o trabalho, o costume, a educação, se pode inclinar em modo contrário. É muito interessante ver e esse seria o escopo de uma vida cristã, não? Descobrir meus defeitos dominantes que provêm do temperamento e mudar, ou seja, com a educação e com o trabalho, gerar inclinações opostas. Isso é importante, porque não é somente fazer o oposto, sino gerar inclinações opostas. Porque eu posso desativar, de algum modo, a força de uma inclinação ruim com uma inclinação oposta. Então, por exemplo, a pessoa que é irascível, ela tem inclinação para ser irascível, é muito emocional, muito ativa. Então, quando tem um estímulo aversivo grande, a sua tendência vai ser partir para cima. Então, se ele, através da mansidão,
trabalha, chega um momento que isso vira uma natureza, como uma segunda natureza, uma inclinação. Então, e quando ele tiver essa situação, ele vai ter o controle, a força e até a inclinação oposta para permitir que ele não cometa um ato inconveniente. Né? Sim. Isso me faz lembrar, inclusive, no subtítulo do livro do senhor tem o conhecimento de si mesmo. E me lembra muito essa realidade do ponto de vista físico mesmo também, porque, como eu disse, hoje a gente sabe que a epigenética manda na genética, mas o conhecimento da genética é fundamental para que eu possa definir melhor essas estratégias. Então, falei, por exemplo, eu mencionei os genes são determinados para determinado tipo de câncer. Então, se eu sei que eu carrego aquele gene, eu tenho uma tendência em mim a desenvolver aquele tipo de doença, eu vou fazer estratégias específicas, mais direcionadas ou mais intensas nesse sentido. Se eu sei que eu tenho um gene que me predispõe à doença cardiovascular, eu vou fazer outros esforços mais direcionados para isso também. Então, tem muita analogia aí com a nossa vida moral e espiritual também, né? Quer dizer, o conhecimento do temperamento, ele não é um determinante para o seu comportamento, mas é fundamental para que você possa saber onde agir dentro de você, né? E duas coisas interessantes sobre isso que o senhor comenta. A primeira é que não é fácil conhecer-se, viu? Não é não. Não é fácil conhecer-se. Ao longo de todo esse tempo de estudo, já vão fazer 20 anos que estudo os temperamentos, e essa teoria especificamente uns 15 anos, mais ou menos, já apliquei muitos testes, e já percebi quão pouco nós nos conhecemos, não? Eu tive muito tempo para me conhecer enquanto temperamento, nem falar outras coisas, não, mas quanto temperamento, e muitas pessoas que eu conhecia pessoalmente, que apliquei, e que eles respondiam coisas que não eram coerentes, né? Então, aí eu intervinha e falava, não, mas você não é assim. Não, se sou assim, não. Olha aqui. Ah, é verdade. Então, a pessoa muitas vezes não se conhece, e o primeiro passo para mudar ou para melhorar é conhecer-se. Se eu estou assim, esta é a minha situação física, fisiológica, espiritual, de virtudes, de hábitos. A gente não pode ordenar nossa vida se não sabe onde a gente está e qual seria o padrão certo, né? Então, primeiro isso. E segundo, é muito alentador, é muito bom, muito agradável saber quanto está na nossa mão, né? Porque a gente, fazendo certo, é muito que nós podemos mudar. Muito, muito, muito. Acontece muito no seminário, por exemplo. Um seminário é um ambiente muito, podemos dizer, favorável para mudar, para melhorar, com padres, com guia, Então, quando o seminarista começa a se conhecer, fazer direção espiritual, conhecer seu temperamento, conhecer sua vida, ele muda tanto que por exemplo, que pais acabam pedindo conselho do filho seminarista, né? Porque viram uma mudança, um amadurecimento, uma mudança tão grande, tão radical, que ele vai ganhando muita autoridade moral na família, como realmente é muito que a gente pode mudar em tema de saúde e tema de maturidade, não? Psicológica e espiritual, se a gente se conhecer bem e trabalhar de modo certo, né? Muita coisa. É muito interessante, padre, que eu coloco, inclusive, sempre para os meus pacientes no consultório, que um dos temas fundamentais para o cuidado com a saúde, para que você fique bem, além de você cuidar da sua alimentação, praticar atividade física, cuidar do seu sono, é o manejo do estresse. E aí, você vê que as pessoas reagem de maneira muito diversa ao estresse. Eu sempre faço uma diferença. Olha, existe quando a gente fala estresse, é um termo muito genérico. Existe o estresse, entre aspas, positivo, que seria o eustresse, que seria uma reação normal às intempéries da vida, aos problemas, aos fatos cotidianos, né? Aos desafios da vida. Existe o distresse, que é aquele estresse patológico, né, que ele adoece fisicamente, mentalmente, moralmente e espiritualmente.
E eu faço muito esse exercício com as pessoas de tentar assim, olha, por que que essa situação está lhe causando esse impacto tão profundo, né? E vem muito à tona isso que o senhor falou. Muitas vezes as pessoas não param para meditar, para entender as suas próprias reações ao que está acontecendo na própria vida. Então ela acaba não entendendo nada de si própria, porque ela não parou um tempo a se perguntar, sabe, isto aqui está me causando essa reação tão intensa, por quê? Será que é uma disposição minha natural de reagir a essas coisas dessa maneira? Será que eu estou dando o valor certo a cada coisa? Será que eu estou dando um valor demasiado a algo que eu não deveria dar? E eu faço exercício sempre assim eu estava brincando ali falando com o Padre Carlos, dizendo que eu faço a psicologia da criança de 5 anos. Eu disse, mas por quê? E acontece isso por causa disso, disso e disso. Mas por quê? Normalmente no terceiro porquê, no máximo no quinto. Entre o terceiro e o quinto porquê, a pessoa trava, porque aí você chega nas razões mais profundas, né? Uhum. Que é o que de fato vai ordenar esse esforço para a melhoria do temperamento, para o amadurecimento do caráter, no final das contas, né? É muito bom. Sabe que me fez lembrar agora com essa pergunta, essa questão. Eu estou já passando para o 4º ano de psicologia. Então, neste 3º ano, a gente viu todas essas abordagens, conseguiu estudar com certa profundidade, e também estou terminando a pós-graduação em psicologia atomista. Então, uma coisa que percebi de todas as abordagens é que todas elas, o que buscam psicologicamente, é organizar a vida da pessoa. Só que a diferença são os âmbitos onde as abordagens colocam o foco. E nisso eu acho que a psicologia atomista tem a superioridade, porque ela vê todos os âmbitos. Então, por exemplo, tem pessoas que adoecem porque trabalham muito e dormem pouco. Simplesmente por isso. Ou seja, não tem nenhum problema psicológico. Se o problema trabalha muitas horas, se preocupa muito com coisa do trabalho e dormem pouco, dormem mal, comem mal. Então, o ambiente não é sadio, só o ambiente. Tem pessoas que adoecem por ideias que falam disfuncionais, ideias erradas sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre Deus. Então a pessoa fala, eu não sirvo, não presto, já me falava meu pai, já me falava minha mãe. Então a pessoa, ideias disfuncionais. Tem pessoas que o problema é emoção. Então a pessoa teve experiências de vida que geraram uma desordem emocional. Tem pessoas que o problema é o amor, as coisas. E aí está o tema de a pessoa tem estresse ou destresse porque ama muito coisas, com muita força e o empenho que coloca, a ansiedade que coloca nesse trabalho, naquela coisa é tão grande que acaba gerando muita adrenalina, cortisol e fazendo todo o processo de ansiedade, de estresse que pode dar um ataque de pânico e tudo isso. Então, o bom é a gente se conhecer e falar, qual é o meu problema? Meu problema é de sono, meu problema é o ambiente que é tóxico, meu problema é que eu não estou fazendo esporte, meu problema é que eu tenho sentimentos que nunca processei, que eu tenho uma história de vida complicada e tenho coisas para organizar no meu coração, no meu interior. O problema é pensamentos disfuncionais. Então, a psicologia atomista consegue pegar tudo isso, e entre isso o temperamento. Mas o temperamento é só uma parte de todo um complexo do ser humano que hoje em dia está muito desorganizado. Sim. Então, acho que é muito bom essa saúde e virtude. É como a base da casa e o teto. Tudo tem que... E aí no meio está todo o resto. Afeto, emoções, paixões, pensamentos, temperamento, ambiente. Se a gente conseguir organizar tudo isso segundo um padrão, porque também a psicologia moderna não tem muito padrão.
Então, segundo um padrão humano, antropológico, a gente tem uma qualidade de vida muito grande. Né? Sem dúvida. Isso me fez lembrar, padre, duas coisas, né? Primeiro que uma coisa que eu insisto muito no consultório é que a gente precisa entender que nós somos uma realidade, como o senhor dizia, complexa e multifacetada, e ao mesmo tempo somos uma unidade, né? Então nós não somos fragmentos unidos artificialmente nem acidentalmente, mas somos uma unidade de todas essas partes. Eu acho muito interessante, eu fui apresentar uma aula no ano passado numa escola, e eu queria reforçar a necessidade da educação física para as crianças, e a educação física entendida aqui no âmbito mais amplo, né? Não é só os exercícios físicos, aquela prática de atividade física na escola, mas desde a alimentação, sono da criança, a higiene, etc. E eu levei para provar esse ponto as questões disputadas sobre a alma de Santo Tomás, que o livro inteiro ele está tratando da alma, mas nas primeiras questões ele faz questão de enfatizar que o ser humano é a unidade do composto, né? É a unidade, é corpo e alma, não é uma alma habitando no corpo, nem um corpo que tem uma alma. E o ser humano não é a alma, ele é a unidade dessas duas coisas, né? E essa questão do temperamento, ela é muito interessante, porque no consultório que você estava falando, eu estava me lembrando de algumas situações práticas. Então, nós conversávamos aqui antes sobre os eixos aqui que são analisados aqui no seu livro, e quanto à atividade, por exemplo, quando eu vou falar para a pessoa que, olha, você precisa fazer atividade física. Já teve paciente, isso é o mais comum, a pessoa ter uma tendência a ir na atividade, e eu ter que forçar a mão para dizer, mas você precisa fazer, não é porque você não gosta de fazer que você não vai fazer. Mas já teve situações contrárias, em pacientes que têm uma tendência a serem muito ativos, estavam praticando muita atividade física, e eu ter de dizer, olha, vai ter que diminuir sua atividade física. E às vezes dá um curto-circuito. Mas você não está dizendo que a atividade física é importante para a saúde, etc. Digo, mas entra o que o senhor falou, dentro de uma ordem na sua vida. Você está fazendo atividade física, aí entra a minha psicologia da criança de 5 anos. Você está fazendo atividade física para quê? Por que você está fazendo? Então, a gente tem que estar sempre forçando a pessoa a buscar porquês mais elevados ou mais profundos para ela. Eu digo, olha, isso que você está fazendo, você vai correr uma maratona, você vai bater recorde, você vai ganhar a prova, mas você está fazendo isso por quê? Tem que ter uma razão para isso. O que eu estou lhe propondo aqui é uma atividade física para um fim superior. Né? Então, é interessante, que tem paciente que a gente tem que dizer, você precisa fazer atividade física, você precisa sair do sedentarismo, e tem paciente que eu digo, olha, você precisa diminuir sua atividade física, você vai correr menos. É muito, muito interessante. Só para explicar um pouquinho da teoria para que entendam em casa, no tema dos temperamentos, então teve muitas teorias antigas que não eram científicas, assim, na época era o que tinha, porque naquela época se acreditava muito no paradigma humoral, dos humores, não? Até o século XVI, XVIII já ainda se acreditava que o ser humano estava composto de fluidos, né? O sangue, a bilis amarela, a bilis preta e a flema. E que, segundo a relação entre esses líquidos, era que a gente tinha um determinado temperamento e uma determinada saúde também, ou doença. Quando mudou esse paradigma, e a medicina moderna começou a tratar mais, a estudar órgãos e outro paradigma mais científico, os cientistas, especialmente os psicólogos experimentais, se perguntavam quais eram as variáveis que determinavam os temperamentos. E um dos primeiros a estudar isso e a determiná-lo foi Wilhelm Wundt, que é o pai da psicologia experimental. Ele tem um livro muito bom onde coloca seus experimentos sobre os temperamentos, e ele vai falar de duas variáveis, não? Então fala, o nosso comportamento depende de duas variáveis. Uma é a emotividade, podemos chamar, ele chama de outro modo, que seria a reação emocional que a gente tem perante um estímulo. Então tem pessoas que
um estímulo neutro, normal, do dia a dia, gera muita emoção, e outra que não, gera zero emoção. São apáticas. E a segunda variável para ele era a durabilidade. Quanto durava essa emoção, tá? Que às vezes a pessoa durava muito essa emoção e a outra que durava pouco ou nada. E aí dava 4 temperamentos. Em estudos posteriores do século passado também, 1905, 1909, se falou de uma terceira variável que é a atividade. Então aí ficaram essas 3 variáveis que comutadas dão 8 tipos de pessoas ou 8 tipos de temperamentos. Então essas variáveis nova é a atividade. Então por isso que as pessoas podem ser emotivas ou não, podem ser pessoas que mais estruturadas mentalmente, que são as pessoas que dura muito a emoção, e pessoas que dura pouco, que na teoria moderna chama de primários e secundários. Ou seja, secundário é a pessoa que é muito mais racional, muito mais... depois vou explicar um pouquinho do estudo mais neurológico, não? Porque depois isso avançou muito, o estudo sobre essa variável. A princípio se acreditava que era a duração do estímulo no neurônio. Depois, nos anos 80, por aí, se acreditava que era como as 2 partes do cérebro. O esquerdo tinha as funções do secundário e o direito do primário. Então, agora se acredita muito mais em que o secundário é a pessoa que tem mais desenvolvida o córtex pré-frontal, porque todas as atividades de uma pessoa secundária são as funções executivas, planejamento, organização, raciocínio, tudo que é o que é a pessoa secundária, não? E a pessoa primária é uma pessoa muito mais sensível, espontânea, sem muito planejamento, muito mais analógica, não tão digital, podemos dizer. Então, só para resumir, então temos a emotividade, primeira variável, a segunda variável, a durabilidade, ou secundário e primário, e a nova variável é a atividade, que tem muito mais a ver com a parte simpática e parasimpática. É uma pessoa mais ativa e uma pessoa mais inativa. Então, essas seriam nossas reações naturais. E cada pessoa tem seu temperamento, e aí você tem que... e aqui é o que queria falar. E a pessoa gosta de ser assim. Gosta, por exemplo, de seguir suas inclinações naturais. Então, por exemplo, na direção espiritual, uma pessoa que é apaixonada, então uma pessoa muito ativa, muito emotiva, sempre me pede, quero mais, quero magnanimidade, Padre, me dá penitência, me dá isso, me dá aquilo, quero mais trabalho, quero mais... Eu falo, não, você tem que ser mais humilde, tem que ser mais paciente com os outros, e é o que não gosta, porque como contrário na sua natureza. Mas é o que ele deveria ser. Sempre a gente tem que trabalhar o defeito do caráter. Aí uma pessoa apática, ou uma pessoa flemática, no sentido de aquela que não gosta de trabalhar, ele vai falar, quero ser mais humilde, quero ser... Mas se você já é humilde, você já é paciente, não, vai e trabalha, vai e produz, vai e faz. Então sempre está isso, que a pessoa, de algum modo, racionaliza, quer dizer, cria argumentos para estar cômodo no que sua natureza lhe pede. E ao contrário, ele tem que trabalhar para melhorar sua natureza. Sem dúvida. E isso, inclusive, também vai muito ao encontro do que eu encontro na clínica, né? Na clínica a gente tem que fazer, como é o exemplo que eu dei. Tem pessoas que eu tenho que mandar fazer atividade física, a pessoa não quer de jeito nenhum. Tem pessoas que é o contrário. É muito interessante como fisiologicamente, aí eu queria que o senhor fizesse esse link, essa analogia com a questão do temperamento, porque fisiologicamente, quando nós começamos a repetir, aí vamos sair um pouquinho do terreno do temperamento, entrando na relação do temperamento com a virtude. Mas é porque fisicamente, por exemplo, tive uma paciente que não queria saber de tomar chá, detestava chá. Eu disse, você vai tomar chá, porque eu precisava usar os fitoquímicos que estavam ali no chá para melhorar a situação dela, etc.
E aí ela ficou reclamando, mas não posso adoçar, não pode adoçar. Não pode, nem com adoçante, nem com adoçante. E aí eu disse para ela, olha, ser ruim, você não querer fazer, faz parte do tratamento. Tá? Eu poderia até substituir seu chá por uma cápsula, colocar o fitoquímico dentro de uma cápsula e dar. Mas eu sei que você não gosta, então preciso que você tome o chá, sem gostar mesmo. Fisicamente, eu sei que os receptores na sua língua e mesmo no seu intestino, tem receptores de gosto no seu intestino. E eles são estimulados ou desestimulados por aquilo que você está habituado a ingerir. Então, se a pessoa não está habituada a ingerir nada que seja amargo, esses receptores eles estão inativados, então seu corpo vai tender a rejeitar aquilo. Ele vai tender a lhe pedir mais doce e a rejeitar o que é amargo. Com o passar do tempo, aí ela começou, aceitou, com desagrado, mas aceitou. Aí um tempo depois ela me disse, olha, coisa interessante, agora eu estou tomando chá e estou gostando. Eu disse, mas aí eu sei o que é que fisicamente aconteceu. Fisicamente o que aconteceu foi que os receptores de sabor que estavam inativos foram ativados. Que agora a substância está lá e você está ativando. E ativando o receptor você consegue perceber a nuance daquele sabor. Você consegue usufruir daquilo ali, que antes para você era uma coisa antinatural, né? Então imagino que no âmbito da nossa vida moral e espiritual tem muito disso, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa que, olha, isso aqui vai me desagradar, isso aqui eu não quero fazer de jeito nenhum. Mas é o que acontece quando você persiste nesse hábito. Certamente que a alma e o corpo estão bem interconectados. Eu também foi uma grata surpresa o tema da epigenética, não? Estudo quanto pode mudar as conexões neurais que se podem fazer. Por exemplo, uma pessoa começa a praticar uma coisa e como começa a mudar sua sinapse, suas conexões neurais, como muda realmente. Então, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada e começa a ter um hábito de ordem, como muda a sua estrutura mental. É incrível assim, o que se pode mudar nesse aspecto, né? Teve uma grata surpresa. Também teve um muito bom professor, já mandou lembrança para meu professor Rafael, de neuropsicologia, de genética, onde ele ressaltava muito esse aspecto de quanto a gente pode mudar através do hábito. É muita coisa, pode desativar e ativar doenças e coisas. É muito que está na nossa mão. Se a gente realmente faz uma mudança de vida e com hábitos saudáveis, não somente no tema da saúde física, também a saúde psicológica e a saúde geral, é muito que a gente pode mudar, não? Realmente, e está bem interrelacionado, corpo e alma, né? Então, por exemplo, uma pessoa que eu, por exemplo, vou contar minha experiência pessoal. Eu tinha pressão alta, né? 17, 19 por 14, e já estava tomando losartana, já no remédio. Então eu falei, se eu baixo de peso e começo a ter uma vida saudável, vou me curar. E foi assim, baixei de peso, vida saudável, e minha pressão normalizou, e já me falavam os médicos que não, que já era crônico, que já pela idade, já não ia ter uma mudança, mas a mudança aconteceu. É muito que se pode mudar com uma vida saudável, uma vida ordenada, né? E assim como no âmbito físico, no âmbito espiritual e em todos os âmbitos humanos, não? Se a gente ordena a sua vida, tudo se organiza, não é? Isso me faz pensar duas coisas, padre, que eu fico com medo de falar, porque a gente essa discussão aqui vai ao infinito e além. Mas o senhor falou assim duas palavras que para mim estão muito relacionadas, que é saúde e ordem. Quer dizer, a gente só vai ter de fato saúde, que não é só as coisas funcionarem bem no seu corpo, mas é muito mais que isso, é funcionarem da melhor maneira para um determinado fim, se você tiver ordem, né? Eu faço muito para ficar mais claro para muitas pessoas, a raiz comum da palavra saúde e da palavra salvação.
né? Na verdade, elas têm a Salos. mesma raiz, né? Uhum. Salos, né? Uhum. Então, o que a gente está procurando, de fato, é a saúde da pessoa como um todo, né? Como eu dizia lá atrás, o Santo Tomás diz que é a unidade da pessoa. Uhum. Então, o que a gente tem que propor e procurar na nossa vida é a saúde da pessoa. O que leva a outra coisa, assim, bom, quando a gente fala de ordem, às vezes as pessoas imaginam só uma organização das coisas, assim, cada coisa no seu lugar. Mas aí eu faço sempre a provocação, que assim, olha, a ordem é ordem a alguma coisa, né? É uma ordem hierárquica. Tem que ter uma subordinação Exato. Quer dizer, cada coisa tem o seu lugar, mas por que aquele é o lugar daquela coisa? Tem que ter uma regra que diga qual é o lugar de cada coisa, né? E isso também é um dos desafios que eu trago para o cotidiano. É um desafio cotidiano das pessoas na busca da saúde. Porque é uma pergunta que eu faço também. Você quer ficar saudável por quê? Né? Tem gente que fica com raiva com tanto por quê que eu pergunto. Mas isso aqui é libertador, né? Bom, você quer ficar saudável por quê? O que é que de fato lhe importa na sua vida para que você se importe em ficar bem? Então, no caso do senhor é padre, para o senhor ficar bem, para o senhor cumprir seu ministério, cumprir sua vocação intelectual, cumprir sua vocação sacerdotal, só precisa estar fisicamente bem. Padre hipertenso, daqui a pouco começa a passar mal no meio da missa, e os fiéis vão ter que ir lá acudir o padre. O padre que está se cuidando não precisa do remédio e está bem para cumprir da melhor maneira aquilo, né? E em tudo eu vejo, eu puxo sempre para essa unidade de vida. Digo, olha, fazendo isso na sua vida do ponto de vista da saúde, você vai adquirir a capacidade de fazer isso para a sua vida moral, relacional e inclusive espiritual, não é isso? Uhum. De fato, isso já você me fez empolgar, conseguiu me fazer empolgar, agora segura. Meu plano, quando escrevi esse livro dos temperamentos, era escrever 3 livros, que eu tenho uma paixão por escrever. Né? Minha área é antropologia, não? Minha área de atuação e de estudo é antropologia. Então, primeiro, queria escrever dessa base temperamental, a parte mais fisiológica. Depois queria fazer um segundo livro, que é amadurecimento da personalidade. E um último livro, que mais é espiritual, o caminho espiritual, como é. Mas esse segundo livro, que ainda não escrevi, porque estou ainda no estudo, e por isso que estudei psicologia, e há muito tempo que estudo esses temas, é muito interessante, porque eu comecei a estudar muitos autores, filósofos e psicólogos, antropólogos, quais eram as características de uma pessoa amadurecida. O que seria uma pessoa madura? E teve muitas definições. Alguns falavam a pessoa madura é aquela que consegue dar fruto, que está pronta para dar fruto. Assim como uma árvore, ela é madura quando dá fruto. A pessoa madura é quando está pronta para formar uma família, sustentar uma família, criar seus filhos, dar fruto, como se fala. Mas tem alguns psicólogos muito bons, e psiquiatras também, que eles dão como características de pessoas maduras. Né? Então, pessoa madura é aquela que isso. E uma das características importantes era que ter uma visão unificada da vida. A pessoa que tinha uma visão unificada da vida. Que significa? Que toda a sua vida estava organizada de modo hierárquico a um fim. Então, e cada coisa tinha seu lugar. Ou seja, se você perguntava o que você quer da vida, quer ter saúde, mas por quê? Por isso. E todo tinha uma visão unificada a um fim, muitas vezes transcendente, transcendente no sentido que a pessoa tinha uma religiosidade e acreditava em Deus e queria realmente, a pessoa sabia que tinha uma vocação transcendente, mas toda a sua vida estava unificada. E esses autores não eram católicos, não eram psicólogos, mas eles percebiam que todas as pessoas que tinham uma visão unificada da vida, ou seja, essa ordem não era uma ordem de partes, como fala, não? Sino que uma ordem hierárquica estruturada em uma unidade. E eles falavam, essas pessoas se comportam de modo maduro, na sua vida. É muito interessante. Esse é o paciente do meu sonho, né? O paciente que tem essa clareza
É o paciente do meu sonho, porque ele vai entender exatamente o lugar de cada coisa, por que é que você precisa não comer esse tipo de coisa, por que é que você precisa comer isso, por que é que você precisa fazer atividade física, por que é que você precisa ter ordem no seu sono, por que é que você precisa cultivar os seus relacionamentos. E uma coisa que quando eu vou falar de relacionamentos e de espiritualidade também no consultório, eu sempre chamo atenção para isso que você falou, que assim, olha, quando você vai procurar um propósito para a sua vida, outro dia eu estava falando sobre isso, né? Propósito, sentido, vocação, se refere à mesma coisa, e é interessante que a etimologia das palavras mostra a realidade. Às vezes tem uma confusão danada. Eu gosto sempre de meditar as palavras pela etimologia para ajudar a esclarecer ali as confusões conceituais, né? Então, propósito é algo que está à sua frente, né? Está proposto. O sentido está sendo sentido, você está percebendo algo. E a vocação é um chamado. Tudo isso é uma coisa que vem de fora. Algo que está fora de você, que está lhe demandando algo, alguma resposta da sua parte, né? Então, o que eu digo para as pessoas, olha, se o seu porquê de qualquer uma dessas perguntas que eu estou fazendo acabar em você, porque eu quero me sentir bem, eu quero ficar mais assim ou mais assado, vai dar ruim, não vai dar certo. Esse propósito tem que ser, como o senhor disse, transcendente, ele tem que estar além de você. Isso, Isso está na questão, está na Suma Teológica, prima secunde, a primeira, questão 2, artigo 7. Eu vou botar na referência, viu, pessoal? Aqui vou botar no link da... Quando Santo Tomás se pergunta se a bem-aventurança, a felicidade está na alma, ele fala que nenhuma bem-aventurança pode estar dentro de nós no sentido de que a gente é potencial, um ser que tende a desenvolver-se, mas tudo que se desenvolve por algo exterior, entende? Se nossa perfeição estaria em nós, já seríamos perfeitos, não teríamos que mover-nos para nenhum lado. Entende? Então, assim como a planta, para desenvolver-se precisa água, luz solar, nutrientes, todas são coisas exteriores que ele pega para desenvolver-se. Se ela estivesse perfeita, não se moveria, não se desenvolveria. Então, assim, aí Santo Tomás fala, então, a felicidade é um bem da alma, no sentido que é um bem exterior que vai agradar a alma, mas não um bem que já está na alma, porque se já estivesse na alma, ela já seria completa, não teria que se mover para nenhum lado. Então, por isso que sempre nossa completude, nossa perfeição vai ser um bem exterior, que a gente vai ter que adquirir, que vai ter que buscar, que vai ter que ralar. E é por esse bem que nós temos que ordenar todas as coisas na vida, né? Esse é o fio condutor para todas essas questões, desde as questões mais elevadas, assim, de por que fazer as orações que fazemos, por que precisamos dos sacramentos, da igreja, das devoções, etc., até as realidades mais, digamos assim, mais materiais, né? De por que ordenar, por exemplo, a coisa mais básica e a mais problemática hoje, a alimentação. Porque ordenar a maneira como eu estou me alimentando, né? Porque esse porquê, você quer ter saúde, por quê? Aí esse porquê não acaba no corpo simplesmente, não acaba na saúde física. Esse saúde se volta salus, se volta salvação. Se a gente quer algo mais, nosso desejo. Por isso que eu gosto muito da filosofia tomista, mas também aristotélico-tomista, não? Porque já Aristóteles, Platão, já tinham falado disso. Não é uma coisa somente de religião, como era Santo Tomás de Aquino, um santo da Igreja Católica, não? Mas não é simplesmente de religião. Já Aristóteles já falava de tudo, de forma, da nossa estrutura, da nossa natureza, de que temos um desejo ao fim, que temos um fim da nossa natureza. Tudo isso já é Aristóteles. Então eu gosto muito disso, porque ele vai nos dar essa guia. Hoje em dia temos na ciência moderna, já de Skinner e todos esses, eles querem destruir o finalismo
destruir a natureza, aí você não tem nenhum padrão. Assim, tem que ser bom, mas o que significa ser bom? Tem que ser sadio, o que significa ser sadio? E cada quem vai dar sua definição, cada abordagem, e afinal eles não sabem o que, porque falta essa noção de natureza, e se não tem natureza, não tem finalidade. Se não tem finalidade, não tem aonde ir. Você sabe que no ano passado eu estava conversando com o professor Marcos Boeira e na época eu estava tentando concatenar essas ideias todas do ponto de vista da medicina, com a espiritualidade, toda essa concepção antropológica da filosofia clássica, e com os escritos de alguns santos, inclusive, que é uma santa que nós temos uma devoção muito grande aqui, que tratou muito bem disso, que foi Santa Hildegarda. Aí ele disse, Felipe, isso que você está tentando fazer aí é uma medicina tomista. Eu disse, olha, não existe uma medicina tomista, mas o tomismo tomado como realismo mais maduro, né? Você encarar essas realidades de maneira assim concreta e total, né? Integral, de fato. Hoje se fala muito aí da medicina integrativa, mas eu não gosto de usar esse termo porque o que estão tentando integrar aí não é uma visão realmente realista do homem, né? Fica ainda muito fragmentado, fica faltando peças importantíssimas, fica faltando a finalidade última, e esse é um grande desafio, né? Nós tentarmos assim resgatar a unidade do homem, de fato. Hoje em dia, por exemplo, quando se fala de, por exemplo, uma abordagem psicológica, fala, temos que tentar que esse homem ou que essa pessoa se cure. Às vezes ninguém gosta de falar que se cure, que chegue a ter um alívio do sofrimento, da doença. Mas você fala, e o que significa que se cure? O que significa que a pessoa chegue à plenitude? E hoje em dia se usa termos como que seja funcional. Que seja funcional significa que não disturbe na sociedade, que não dê problema para ninguém. Essa é a definição de funcional, não? Da pessoa funcional. Então, como que se perdeu aquele padrão de natureza, se perdeu aquela base filosófica, antropológica, que dava a psicologia e a medicina, aquele padrão. Você vê um padrão, temos um padrão, somos uma natureza, não? Todos os seres humanos têm um padrão bem específico, de modo de ser e de agir, que você vê, esse é um ser humano, e não é um leão, não é uma ave. Então, e esse padrão é uma natureza. Então, por essa natureza você pode, por filosofia, que hoje chamamos de tomista, mas qualquer filosofia realista, pode chegar a que o ser humano tem uma natureza, um padrão, e que esse padrão mostra uma ordem a um fim. Então, isso hoje em dia é muito difícil. Então, muito difícil que você fale, não, você está sendo fundamentalista, você está colocando como deveria ser o ser humano, mas é a realidade, é o realismo. E é muito importante, porque se se perde esse padrão, se se perde essa verdade, essa realidade do que é o ser humano, a gente fica sem norte, fica sem... você não pode falar qual seria o caminho, aonde teríamos que nos conduzir, o que seria saúde, o que seria plenitude, o que seria felicidade. Se a gente não faz antropologia, não tem como definir isso, e se não tem como definir isso, não tem aonde ir. Eu me lembro sempre daquela clássica frase do Gatti Hershire, lá no Alice, o País das Maravilhas, né? Que ela chega lá e pergunta para ele que caminho deve seguir, ele pergunta onde ela quer chegar, e ela diz, não sei. Aí ele responde, a resposta clássica, então qualquer caminho serve. Você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Parece frase motivacional de chinfrim, mas tem uma verdade profunda aqui, de fato, né? E essa é a confusão que nós vemos hoje, e essa é a raiz de muito sofrimento que a gente vê cotidianamente. Eu vejo cotidianamente as pessoas sofrerem. Isso foi um dos motivadores de eu fazer esse esforço, de fazer essa integração ampla, né? De tratar da pessoa como uma pessoa integral, de fato, é ver que as pessoas estão sofrendo
E muitas vezes é uma doença muito mais profunda do que eu posso diagnosticar com base no que eu aprendi só na faculdade de medicina. Porque é um sofrimento de desagregação. A pessoa está quebrada na unidade dela. E aí a gente vê manifestações disso no corpo, que fica doente, e aí é um problema, porque na maioria das vezes são doenças que não estão naquela faixa que eu consigo dar um carimbo de diagnóstico e prescrever um protocolo específico de tratamento. E quando a gente faz isso, entra nesse problema que o senhor mesmo passou. Tá, a pessoa está aí com hipertensão, recebeu o carimbo, está aqui o carimbo do tratamento. Tá, mas aí por que eu fiquei hipertenso? O que é que isso aqui significa dentro da minha vida como um todo? Não, a gente vai tratar daqui, bom, você vai tomar esse remédio, sua pressão fica normal e ok. Mas muitas vezes você fica nessa faixa, as pessoas estão sentindo que estão mal, às vezes a pessoa nem sabe que está tão mal quanto de fato está, só vai saber depois que melhora. Também do ponto de vista moral, então a pessoa está numa vida desregrada, desordenada, as relações desgastadas. Inclusive eu dou uma prova testemunhal disso, eu sempre falo para as pessoas assim, que eu tenho um ponto de vista privilegiado, porque eu falava disso para um casal de pacientes essa semana, porque eu vejo esse sofrimento das pessoas, né, que acham que estão bem, do ponto de vista físico, moral, até do ponto de vista espiritual, e as consequências disso passando pelo adoecimento no hospital até chegar no fim da vida. E aí quando chega no fim da vida, que a pessoa está numa situação grave, em que a pessoa não vai conseguir de fato se curar daquela doença, aí parece que as coisas caem no colo, a realidade. Estava brincando aqui com o Padre Carlos antes, né, do podcast Mordendo a Realidade. Então essa é a hora que a realidade morde a pessoa e não tem como escapar, porque assim, ó, é isso aqui, a sua vida vai findar e agora você tem que encarar as coisas como elas são, não tem mais para onde fugir. E aí o sofrimento desse momento, se há uma desordem desse nível, é uma coisa atroz. E é uma coisa muito triste porque eu vejo, isso aqui dá tema para um outro podcast, eu acho, dá um outro episódio longo. Porque isso é uma conclusão prática minha, não foi uma conclusão de estudo, nem foi uma frase que eu estou repetindo de nenhum autor, assim, mas foi uma conclusão muito prática. Eu digo, olha, um dia conversando com a minha esposa sobre essas experiências, e às vezes a gente vê uma pessoa conhecida, está chegando a uma doença grave e tudo, e existe no imaginário das pessoas a ideia de que quando a pessoa está nessa situação, a pessoa vai rever seus valores, resgatar seus relacionamentos, se converter, mudar de vida. Eu digo, não. Na prática, a pessoa morre como viveu. Então, eu vejo esse sofrimento lá. Então, por isso eu fico muito angustiado de ver quando a pessoa está sofrendo, digo, você está sofrendo porque está faltando unidade da sua vida, vem aqui que a gente vai lhe ajudar a resgatar isso. É o intuito desse podcast também, né? Entenda que saúde e virtude não são duas coisas, não são duas dimensões apartadas da vida. Aqui eu tô me alimentando assim porque eu estou cuidando da minha saúde, ali eu vou cuidar da minha virtude, então ali eu vou fazer esse esforço aqui para cuidar da minha temperança. Não, é uma coisa só, né? É uma unidade mesmo. Assim, duas coisas interessantes sobre isso, que para ter essa visão holística, essa visão completa do ser humano, não somente se precisa esse interesse, mas também você precisa muito amor, porque muitas vezes o médico fala, toma aqui losartana, tem pressão alta, toma aqui tal coisa, toma. Basta. Para ele é muito cômodo isso. Para ele se importar com um problema mais profundo, ele precisa muito amor, precisa realmente ter essa vocação de querer chegar à raiz do problema, né? Só que muitas vezes, e aqui vem o segundo tema, ou seja, então, primeiro, parabéns por ter tomado esse caminho, não? Porque seria muito fácil para o médico ganhar dinheiro só, toma aqui 5 minutos, já toma esse remédio e vai. E não se importa mais. Já o remédio resolve, diminui um pouquinho o efeito, o sintoma, né? Mas parabéns por ter se importado e por querer realmente ir na raiz do problema, que é um problema mais holístico, e mais profundo. Mas outra coisa também que aqui que vai, muitas vezes a pessoa mesma não quer, ela quer se curar do sintoma,
mas muitas vezes não quer resolver o problema que é a raiz. Porque a vontade humana é um mistério, não? Tem uma coisa que fala Freud, que me fez lembrar quando se contava a experiência das pessoas já no final da vida. Freud, que também fala Santo Inácio de Loyola, naquela meditação dos tipos de pessoa. Freud fala que quando uma coisa não gostamos da realidade, a gente tem 2 mecanismos principais de defesa. O primeiro é ignorar a realidade, fazer de conta como que não existe, que eu acho que no temperamento são as pessoas mais inativas. E o segundo mecanismo é distorcê-la, combater-la, distorcê-la, que é um mecanismo mais ativo, mais combativo. E então muitas pessoas que tiveram uma vida desordenada, que talvez até geraram sofrimento e doença, é porque eles não querem aceitar a realidade tal qual ela é. Elas estão ignorando uma coisa que não gosta, porque não quer mudar, ou não quer aceitar, não quer, ou estão distorcendo, criando desculpas, criando argumentos, e no final da vida não tem opção, elas têm que, a realidade se impõe por si mesma, por sua própria força, através da doença, através da incapacidade, do que seja. A pessoa, tarde ou cedo, vai ter que enfrentar a realidade do ser humano, e as coisas que não gosta vai ter que aceitar, porque é pela força. Então, quando você me falou aquela dor que tem as pessoas no final de sua vida, me fez lembrar disso, que muitas vezes talvez as pessoas por muito tempo estiveram ignorando ou distorcendo uma realidade que ao final de sua vida, tarde ou cedo, tem que enfrentar e que é muito doloroso para eles. Então, nesse ordenar sua vida, não é somente mudar seus hábitos, mas também enfrentar coisas, ter resiliência para aceitar coisas que às vezes não gostamos. É verdade. Padre, excelente. A conversa aqui se deixava mais umas 2 ou 3 horas aqui fácil. Mas, pessoal, eu queria deixar aqui como o último recado para vocês. Primeiro, a recomendação. Vou reforçar a recomendação. Comprem, leiam o livro do Padre Antônio. É um livro bem prático. Vocês vão entender como fazer uma autoanálise para se entender melhor, para que você consiga aplicar tudo isso que a gente falou, né, de maneira prática na sua vida. E um recado final, sim, de esperança. É possível, né, você tomar posse, né, da sua vida, da sua saúde, desde da sua saúde física até a sua saúde espiritual, mas você precisa se conhecer e você precisa fazer o que o Padre Antônio falou agora, precisa aceitar essa realidade e se abraçar com ela, tá? Então, Padre, fico muitíssimo grato pela sua participação, foi uma alegria inenarrável, uma honra para nós. As portas aqui estão sempre abertas, da casa do Senhor também, e espero que tenhamos outras oportunidades aí de gravar mais, porque uns 15 minutos de conversa que a gente teve ali antes de começar a gravar, já tive ideias ali para uns 5 episódios pelo menos. Muito obrigado, se Deus quiser, estamos à disposição. Muito grato, Padre. Até mais, pessoal.